Olha, lá nos corredores do Vaticano existe uma história que é fascinante e que vai muito além da fé, viu? É sobre como eles têm um sistema super meticuloso e até um pouco desconfiado para investigar o sobrenatural. E hoje a gente vai entender direitinho por que tanta cautela. E a pergunta de $1 milhão é essa, né? Que milagre é esse que o Vaticano parece querer esconder? Existem relatos de um evento tão extraordinário que, mesmo com documentação e tudo, foi mantido em sigilo. E nesta análise a gente vai descobrir não só que milagre é esse, mas porque o silêncio na verdade, uma política essencial para a Igreja. Bom, para entender o segredo, primeiro a gente precisa entender o sistema. O Vaticano não é de aceitar qualquer história sobrenatural de braços abertos. Muito pelo contrário. Existe todo um processo oficial, quase forense mesmo, para investigar cada alegação que aparece. E bem no centro de tudo isso, está esse órgão com nome pomposo, o Dicastério para as Causas dos Santos. Pensa nele como se fosse uma espécie de, um CSI do divino, onde teólogos e cientistas trabalham lado a lado para separar o que é fato do que é, só história. A missão deles é uma só: garantir que nada seja chamado de milagre antes de esgotar absolutamente todas as explicações da ciência. E o processo é de um rigor, impressionante. Tudo começa com testemunhas, claro. Depois, a coisa fica séria. Vai para a mão de médicos peritos totalmente independentes e passa por uma bateria de exames e laboratório. Só, e eu digo só, quando a ciência joga a toalha e admite que não tem explicação natural, é que os teólogos entram em campo para avaliar se o evento tem mesmo uma origem divina. É um funil, sabe? Feito para ser dificílimo de passar. E se já era difícil, em 2024 a coisa ficou ainda mais restrita. As regras foram apertadas e muito disso é uma resposta a um problema bem moderno: a velocidade com que boatos e fake news sobre milagres se espalham na internet. A ordem lá dentro é clara: prudência máxima sempre. Ok, agora que a gente já entendeu o como eles investigam, vamos dar uma olhada nos casos que mostram, na prática, essa tal política de silêncio. Porque os arquivos do Vaticano, eles guardam histórias que, mesmo documentadas, nunca viram a luz do dia, pelo menos não oficialmente. E no meio desses arquivos, tem um caso que se destaca, que é realmente peculiar. É o que ficou conhecido como o Milagre Oculto de Pio XII. Essa é a peça central do nosso quebra-cabeça de hoje. Um evento que o próprio Vaticano até chegou a reconhecer que aconteceu, mas escolheu não divulgar. A história, segundo a Catholic News Agency, é de arrepiar. Imagina só, uma mulher italiana com câncer em estágio terminal, completamente desenganada pelos médicos. De repente, depois de orações ao Papa Pio XII, ela tem uma cura súbita. E não é boato não. Relatórios médicos da época confirmaram que o tumor tinha simplesmente desaparecido. Do ponto de vista clínico, era impossível de explicar. Para os fiéis, não tinha outra palavra. Era um milagre. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. O Vaticano não negou, pelo contrário, admitiu oficialmente a existência de um possível milagre. Mas foi só isso. Nunca divulgou os detalhes, nunca fez alarde. Foi como se eles abrissem uma frestinha na porta, mostrassem algo incrível lá dentro e depois fechassem na nossa cara. A grande questão é: por quê? E a resposta diz muito sobre como a instituição funciona. E para mostrar que essa cautela não é de hoje, vamos voltar um pouco no tempo, lá para o caso de Lanciano. Um evento que aconteceu no século VIII, mas que só foi passar por uma análise científica pesada de verdade nos anos 70. E os resultados? Surpreendentes. O material era de fato tecido do coração humano e sangue tipo AB. E aqui a gente vê o dilema escancarado. De um lado você tem evidência científica, concreta. Do outro, uma postura oficial super discreta. Em vez de sair gritando aos quatro ventos que tinha uma prova irrefutável, o Vaticano preferiu tratar a relíquia como um símbolo de fé, sem muito barulho. Isso tudo nos leva direto para a pergunta central. Por que tanto cuidado? Por que manter em segredo eventos que, em tese, poderiam fortalecer a fé de milhões de pessoas? A resposta, como tudo no Vaticano, é complexa e envolve um cálculo de risco e, principalmente, de responsabilidade. Os motivos são vários, na verdade. O principal é proteger as pessoas de fraudes, de gente querendo manipular a fé alheia. Mas também existe o medo de um milagre virar um espetáculo, Gerar peregrinações sem controle, exploração comercial e, claro, a reputação da própria igreja está em jogo. Um erro de julgamento ali pode ter consequências desastrosas. Para ter uma dimensão real desse rigor, pensa nesse número aqui: menos de 20.
Isso mesmo. Em mais de 2000 anos de história, com milhares e milhares de alegações, a Igreja Católica reconheceu oficialmente menos de 20 aparições de Maria. Isso mostra um nível de filtro de seletividade que é quase extremo. A regra geral é a dúvida. O reconhecimento é a exceção da exceção. E assim a gente chega à nossa conclusão. O verdadeiro mistério, talvez, não seja o milagre em si, mas essa corda bamba delicadíssima que o Vaticano precisa caminhar. Esse equilíbrio entre a fé e a prudência institucional. A conclusão, então, é que o milagre escondido de Pio XII e outros casos parecidos não fazem parte de uma grande conspiração. Na verdade, eles são o resultado direto de uma política de imensa responsabilidade. É a instituição agindo como uma guardiã, tentando proteger a própria fé de ser banalizada ou manipulada. No fim das contas, a lógica do Vaticano é bem clara. O milagre só é um milagre quando todas as portas da ciência e da razão foram fechadas e trancadas. Só quando a ciência diz desisto, não sei explicar, e quando existe a certeza de que o evento vai fortalecer a fé de um jeito genuíno, só aí que a porta do divino pode ser considerada. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, daquelas que ficam ecoando na cabeça. Se um dia surgisse um evento tão, mas tão inexplicável, que desafiasse não só a ciência, mas a nossa própria compreensão da realidade, o que o Vaticano faria? Revelaria ao mundo, com todos os riscos que isso traria, ou guardaria o segredo, em nome da prudência? Talvez, no fundo, esse seja o maior mistério de todos.